Você notou que, ultimamente, o público na internet recebe as notícias de Zack Snyder como uma piada? Eu sinto que cada publicação nas redes sociais sobre ele, independente do tema, tem uma porcentagem considerável de interações de pessoas felizes em vê-lo. Falhar, porque, sejamos honestos, ele realmente falhou bastante nos últimos filmes. Ou comentários afirmando que Snyder é o pior que poderia ter acontecido aos filmes de super-heróis. Embora eu sinta que muitos desses comentários não são realmente motivados por um ódio a Snyder ou ao seu trabalho, vamos aceitar isso. Existe um grupo de fãs realmente insuportáveis que critica qualquer produto da DC que não seja do diretor. Você faz parte desse grupo? Não sou fã de Snyder, mas também falo sobre suas falhas e me empolgo com os novos projetos da DC. Claro, agora isso é que todos são objetivos. Atualmente, a carreira do diretor parece estar enfrentando dificuldades. A reação nas redes sociais às notícias sobre o diretor e o cancelamento recente de seus universos Rebel Moon e Army of the Dead desenvolvidos com a Netflix indicam dificuldades. Será que este é o ponto mais baixo na carreira de Zack Snyder? Vamos falar sobre isso neste vídeo de forma mais casual e opinativa. Por isso estou em outro cenário. Usaremos o relógio do fim do mundo para descobrir o quão perto ou longe esteve a carreira de Zack Snyder. Do apocalipse profissional em vários pontos de sua carreira, incluindo a fase atual, começamos. Inscreva-se. Olá! No dia 22 de fevereiro darei uma palestra sobre a história do Superman na Cidade do México. Nesta palestra falarei sobre a criação do personagem, sua ligação com os deuses solares e sua evolução ao longo do tempo. Nos quadrinhos e filmes, após a palestra, a proposta é ficarmos no local para interagir e tirar fotos comigo. Inscreva-se! Neste fim de semana do amor e da amizade, deixarei um link na descrição com um preço especial para você ir com um amigo ou parceiro. Um encontro com bons amigos ou parceiro é ainda melhor se for para conversar sobre a história do Superman. Não consigo imaginar um encontro mais romântico. E você? Se tiver outra dúvida ou quiser pagar no Oxxo por transferência, me envie um e-mail. Terei prazer em explicar como. Já vendemos 80% dos ingressos, então se estiver interessado, aproveite a promoção. Vamos continuar com o tema. Alguns conceitos importantes antes de iniciarmos. O relógio do juízo final, Doomsday Clock, é um símbolo criado em 1947 pelo Boletim de Cientistas Atômicos, para representar qual a proximidade da humanidade à destruição total por ameaças como guerra nuclear ou mudanças climáticas. Os cientistas vão ajustando os ponteiros do relógio do fim do mundo, sendo que a meia-noite representa o apocalipse. Este conceito foi retomado nos símbolos da história de Watchmen, de Alan Moore, adaptada para o cinema por Zack Snyder. Esses eventos culminam em uma grande catástrofe global. Neste vídeo, a meia-noite representará o fim da carreira de Zack Snyder. Vamos começar. A carreira de Zack Snyder no cinema começou quando ele dirigiu seu primeiro filme, O Amanhecer dos Mortos, um remake do clássico de zumbis dos anos 70. Este filme foi crucial em sua carreira, pois se tornou um sucesso comercial rentável, fazendo com que os estúdios confiassem nele. Assim, Snyder vendeu para a Warner Brothers a ideia de criar o filme 300, baseado na HQ homônima de Frank Miller. Snyder tinha uma reputação tão boa que convenceu um grande estúdio a fazer um filme que eles nem cogitavam. Isso indica que neste momento sua carreira estava distante do apocalipse, longe da meia-noite. Porém, logo depois, o estúdio teve dúvidas. Ao conhecer a história do quadrinho 300, a Warner pensou que Snyder filmaria as cenas em algum local na Grécia, mas Snyder tinha outros planos. Gravar todo o filme em frente a uma tela verde para dar uma estética muito semelhante à do quadrinho, a Warner inicialmente não estava totalmente de acordo, o que fez o relógio avançar um pouco. No entanto, Snyder gravou uma pequena amostra do que pretendia. Os executivos viram, decidiram confiar nele e no final as coisas saíram muito bem para todos, já que o filme se tornou um sucesso comercial, que arrecadou 7 vezes o seu orçamento. Não só isso, mas estabeleceu pela primeira vez o estilo característico que depois conheceríamos de Snyder. Com tomadas sem slow motion, filtros saturados e espaços totalmente controlados usando chroma key. O relógio então estava mais longe do que nunca da meia-noite. Os executivos viram o sucesso de 300, viram que havia algum dinheiro nesses quadrinhos que não eram de super-heróis mainstream. Eu digo que os virgens também têm dinheiro, até mais porque não o gastam na namorada. Lembre-se que são virgens por decisão, sério? Sim, mas não a deles. O ponto é que deram a Snyder um bom orçamento para filmar o filme Watchmen, que infelizmente não teve o desempenho esperado nas bilheterias. Apesar da crítica mista, o público em geral teve 2 tipos principais de reações, pelo que eu vi. Muitos fãs consideram Watchmen de Zack Snyder uma ótima adaptação de um material supostamente inadaptável, enquanto outros consideram que altera qualidades essenciais da obra original. Por exemplo, disse que enaltece demais a ação, a violência e romantiza o personagem Rorschach. Apesar das críticas, é um filme que adoro. Nunca conheci alguém que não gostasse. Você acha que existe?
O que posso dizer? Tem gente que não gosta de guacamole. Em seguida, Snyder teve 2 fracassos consecutivos de crítica e bilheteria, Guardians of Ga'Hoole e Sucker Punch. Todos esses elementos fizeram o relógio se mover mais para a meia-noite. Depois disso, Christopher Nolan o propôs para dirigir Man of Steel e dar rumo ao que seria o universo estendido da C. Após 3 fracassos comerciais consecutivos, deixe-me explicar. É verdade que quando Zack Snyder começou a dirigir Man of Steel, já tinha 3 fracassos de bilheteria seguidos, Watchmen, Guardians of Ga'Hoole e Sucker Punch. Então por que escolhê-lo para supervisionar o universo estendido da C? Vale lembrar que era outra época anterior às matemáticas e à grande ascensão das plataformas digitais, o que fazia com que uma boa parte da arrecadação de um filme viesse das vendas de DVDs e Blu-rays. Considerando isso, os números de Snyder eram razoáveis. Na época, Dawn of the Dead rendeu 4 vezes seu orçamento, enquanto 300 faturou 7 vezes seu custo. Apesar do fraco desempenho nas bilheterias, Watchmen obteve grande sucesso em vendas físicas com suas versões original, do diretor e Ultimate. Neste último corte, Snyder não participou, mas a Warner considerou uma boa ideia e lançou essa versão. O ex-presidente da Warner Brothers, Greg Silverman, confirmou recentemente isso ao responder à pergunta de um fã sobre o mesmo assunto. Tivemos perdas financeiras com Ga'Hoole e Sucker Punch. Os demais filmes dele na Warner Brothers foram muito rentáveis. Muito. Não só isso, mas ele tinha o apoio de Christopher Nolan. É um Christopher Nolan, você quer dizer? E tinha uma reputação de conhecer bem os quadrinhos por seu trabalho anterior. Isso indica que, mesmo com tudo, Snyder ainda tinha uma boa reputação antes de Homem de Aço. Com Homem de Aço as coisas se complicaram. É um filme que sempre esteve na corda bamba. Do lado da crítica, está longe de ser considerado fresco no Rotten Tomatoes, mas na bilheteria quase triplicou seu orçamento. Que é quando geralmente se diz que um filme foi um sucesso comercial. Sim, foi um sucesso, principalmente porque Snyder vendia muito no formato físico. Porém, talvez não tenha sido o sucesso bilionário que a empresa esperava de um personagem tão icônico como o Superman. Especialmente quando super-heróis menos famosos, como o Homem de Ferro, atingiam esses números. Desconsiderando os fãs, a polêmica foi grande. Houve amor, ódio e opiniões variadas sobre a qualidade. Na minha opinião, este filme aproximou Snyder do Crepúsculo, pois ele não alcançou a grande aceitação crítica e comercial desejada pela Warner. Lembra do tweet de Greg Silverman? No final, Snyder ainda era muito lucrativo. Pelo que disseram, vamos dar outra chance a ele. Esta chance de provar a Warner Brothers que ele era o escolhido para dirigir o universo estendido DC veio com Batman v Superman. Ah, o que te digo sobre esse filme? Você presenciou o fenômeno de Batman e Superman? Estamos prestes a completar 10 anos da promoção do filme, onde os fãs se emocionaram com o trailer das capas vermelhas. Gal Gadot apareceu como Mulher Maravilha pela primeira vez na Comic Con. O trailer foi muito criticado. Não há menção ao apocalipse. Sim, eles basicamente estragavam toda a trama. Apesar da grande expectativa, o filme desmoronou quando as críticas negativas começaram a sair, poucos dias antes da estreia. A maioria das críticas considerou o filme péssimo. As redes transbordavam de opiniões sobre um filme que a maioria não tinha assistido. Quando finalmente estreou nos cinemas, foi basicamente a mesma coisa, muitíssimos comentários a favor e contra. Inclusive, há um vídeo do Ben Affleck quase reagindo em tempo real ao ódio pelo filme. E provavelmente este foi o momento em que o universo estendido morreu. Apesar de ter tido alguns bons filmes depois, como Mulher Maravilha. É estranho pensar que o filme foi lançado há quase 10 anos, e meu pai defendendo-o por todo esse tempo. Você lembra dessa época? Diga-me nos comentários. Na minha opinião, Zack Snyder chegou mais perto do que nunca da meia-noite, pelo menos até aquele momento. Então você acha que agora está pior? Vamos seguir em frente. Batman v Superman foi um sucesso de bilheteria, mas a recepção negativa da crítica e de muitos fãs fez a Warner reconsiderar imediatamente. Eles entregaram as chaves do reino à pessoa errada. O problema é que o filme Liga da Justiça já estava em produção, com Zack Snyder envolvido. Então eles tinham 2 opções: continuar por um caminho ineficaz ou dispensar Snyder. O que faria com que a Warner recebesse o ódio de uma parte dos fãs e, além disso, os faria parecer mal por ter contratado a pessoa errada. Mas todo esse drama perdeu importância quando a filha de Zack Snyder, Autumn, cometeu suicídio. Isso e os problemas que Snyder tinha com o estúdio fizeram com que ele abandonasse a produção, deixando o filme nas mãos de Joss Whedon. Eu te odeio, Joss Whedon. É a primeira vez que você faz isso nesta casa. Estou chocado. Eu digo isso todo dia antes de dormir. Seu filme foi tão horrível que por 3 anos muitos se perguntaram o que teria acontecido se Zack Snyder não tivesse se afastado. Isso e eu realmente quero dizer várias publicações de Snyder nas redes sociais. Fizeram as pessoas pedirem o chamado Snyder Cut, que inicialmente disseram que não existia, que nunca seria lançado, e bem, acabou sendo lançado.
Meu pai acendeu uma vela diariamente para Zack Snyder realizar o milagre. O filme não foi lucrativo porque foi lançado diretamente na HBO, a nova plataforma da Warner, em vez dos cinemas. Max, porém, nos mostrou uma perspectiva bem distinta da capacidade de Zack Snyder. É um excelente filme de super-heróis, com momentos épicos, cenas emotivas e uma mensagem mais simples, que conectou melhor com o público do que outros projetos mais complexos de Snyder. Não foi um sucesso comercial, mas teve uma recepção positiva entre a comunidade geek. Não só pelo filme, mas por toda a narrativa vivida por trás das câmeras. Onde Snyder, após anos tentando, foi capaz de lançar sua visão da Liga da Justiça. Até mesmo pessoas que eram contra Snyder desta vez disseram: a verdade é que ele fez bem, não é? Isso fez com que Snyder se afastasse bastante da meia-noite no relógio do fim do mundo. Se você buscar nas redes sociais posts de 2020 sobre seu próximo projeto, o filme de zumbis Army of the Dead, irá encontrá-los. Você notará que a reação do público era bem diferente da atual. Como o filme se saiu? O filme foi bem recebido pelos fãs e crítica, apesar da relação conturbada entre Snyder e os críticos. De acordo com a Nielsen, a série liderou em visualizações por algumas semanas. Atenção, as classificações da Nielsen podem enganar. Os únicos que realmente sabem como uma série ou filme de streaming se saiu são as próprias plataformas. Eles analisam as informações e decidem se prosseguem com mais projetos da franquia ou cancelam tudo. Em Army of the Dead, a Netflix lançou uma prequela e houve conversas para expandir o universo com uma possível sequência e uma série animada. No entanto, relatórios sugerem que esses planos foram cancelados devido ao fracasso do próximo projeto de Snyder, Rebel Moon. Quando Rebel Moon foi anunciado, Snyder ainda desfrutava da boa reputação deixada pelo Snyder Cut e Army of the Dead. E muitas pessoas queriam ver o que o diretor faria com uma franquia do tipo Star Wars, e o resultado foi... Esta é a primeira vez que darei publicamente minha opinião pessoal sobre o filme Rebel Moon. Achei péssima, mesmo tendo ido vê-la em um evento especial onde conheci Zack Snyder. Ele autografou minha revista em quadrinhos de Watchmen e me diverti muito, mas a película não me agradou. Acho que Rebel Moon 2 foi ainda pior, realmente não consigo acreditar o quão ruins são os dois filmes. Por que não disse isso antes? Bem, para começar, eu realmente não faço resenhas, de vez em quando menciono superficialmente se gostei ou não de algo, mas... Eu não faço resenhas propriamente ditas, busco temas interessantes nos filmes e falo sobre eles. Então, normalmente não preciso me envolver com a execução do filme. Neste caso, realmente senti um ódio intenso em relação ao Snyder e a verdade é que não quis participar. Parecia que todos já estavam atacando ele e não precisavam de mim fazendo o mesmo, entende? O que eu fiz foi não dizer que era bom ou que eu gostei, nem recomendei, mas como se eu tivesse mantido um silêncio respeitoso. E quando tive que fazer um vídeo sobre Rebel Moon, preferi falar de outras coisas. Como neste caso, o conceito de herói que Snyder tem e apresentou no filme Rebel Moon. Porém, o público seguiu outra direção e, na minha visão, Snyder está mais próximo do que nunca da meia-noite. Mais perto do que após o lançamento de Batman v Superman. Acredito que parte disso se deve ao fandom de Snyder. Até onde sabemos, Zack Snyder se dá bem com os atores e atrizes com quem trabalha. Parece ser uma boa pessoa, não abusa de ninguém. Tive a oportunidade de vê-lo de perto e ele foi muito gentil com os fãs, tirando um tempo para responder perguntas e autografar tudo. E bem, talvez você diga, é o trabalho dele. Ele estava promovendo o filme, mas já me deparei com celebridades que nem assim são gentis. Por outro lado, os fãs que mencionei criticam todos os aspectos do novo filme do Superman e seu universo em geral. E olha, sim, há coisas para criticar. Por exemplo, não gosto da aparência do Guy Gardner, apesar de ser uma cópia fiel do quadrinho. E sinto que Creature Commandos deixou a desejar. Mas daí a dizer que o filme será péssimo, porque eu não gostei do traje. Acho que há uma grande diferença. Isso faz com que outro grupo de fãs responda de forma similar, criticando tudo relacionado a Snyder. Só porque sim o que nos trouxe a este ponto. Observe então o fenômeno que se vive. Para o público, Zack Snyder parece ser tão bom ou tão ruim quanto seu último filme quando Batman v Superman foi lançado. Zack Snyder é o pior diretor de super-heróis da história do cinema. Quando o Snyder Cut foi lançado, dissemos que Snyder estava salvando o cinema de super-heróis, iniciando essa boa fase. Continuou com Army of the Dead, o que é notável na reação do público entre 2020 e 2021. Depois de Rebel Moon, eu te disse que Zack Snyder nunca fez nada de bom em sua vida. A carreira do diretor parece estar presa entre dois grupos de fãs fundamentalistas. Os que o amam não veem defeitos e os que o odeiam não veem qualidades. A força de cada uma dessas posturas varia de acordo com o último filme lançado por ele. Rebel Moon indica que Zack Snyder está em um momento difícil de sua carreira atualmente. Mas não descartaria que ele lance um bom filme depois e os primeiros fãs digam, avisamos. Zack Snyder sempre fez filmes grandiosos demais para mentes limitadas, então uma palavra define sua carreira.
Não vá embora ainda. Se você gostou deste vídeo, deixo você com estes outros vídeos que tenho sobre o cinema de Snyder. Não esqueça que minha palestra sobre a história do Superman será em 22 de fevereiro na Cidade do México. As informações estão na descrição. Se tiver dúvidas, pode me enviar um e-mail. Isso é tudo por hoje. Sou Go, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.